Boa noite quem já entrou na sala. Mais uns 10 minutinhos a gente inicia. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Eu só vou conseguir ver pelo celular. Quem já está na sala, se puder já ir harmonizando com a música, para ir se preparando. Afinal, o trabalho já começou, a equipe espiritual já está junto de nós. Quem for entrando, uma boa noite. Vamos aguardar mais uns minutos até as pessoas conseguirem entrar na sala. Consigo ver algumas pessoas aqui. Pelange, Marina, Maria Cecília, boa noite. Sejam bem-vindas. Também outros que já estão na sala. Boa noite, Vânia. Se alguém puder dar um feedback, se tá bom o som. Boa noite, Thaís, Rodrigo. Obrigado, Elange. Então tá bom o som. Obrigado. Que bom. Obrigado, Vânia, Maria Cecília também, pelo feedback aí. Obrigado. Mais alguns minutos, uns 8 minutinhos a gente inicia.
Mais alguns minutinhos, a gente já inicia. Quem está entrando na sala agora, que se puder ir harmonizando com a música, para que já possa ir se conectando com os amigos espirituais, que já nos prepararam para esse trabalho dessa noite, onde estaremos refletindo sobre umas das lições importantes do Evangelho. Boa noite, Maiara. Agora eu estou vendo aqui, Leni, Mena. Sejam bem-vindas. Mais 5 minutinhos a gente inicia. Mais alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar a pergunta no chat da sala, que aí depois que encerrar, aí eu tento responder para vocês, tá bom? Mais 2 minutinhos, a gente inicia.
Mais 1 minuto. Desculpe a cachorrinha. Então vamos dar início, 19 horas. Então vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos, acerenando os nossos corações, os nossos pensamentos, confiando na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais que estão conosco, nos amparando e nos sustentando nesse trabalho. Pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que nos envolva no seu amor, no seu carinho, para que possamos aprender, compreender e refletir sobre as suas lições do Evangelho dessa noite. Que os bons amigos espirituais possam nos amparar nesse momento. Agradecemos aos mentores espirituais da nossa casa, que nos dá essa oportunidade desse trabalho, e agradecendo principalmente ao nosso querido Mestre Jesus e também ao nosso Pai pela oportunidade dessa encarnação, para que possamos aprender, que possamos buscar a nossa verdadeira felicidade e nos tornarmos espíritos melhores. Obrigado mais uma vez, querido Pai, querido Mestre Jesus e queridos amigos espirituais. Fiquem conosco agora e sempre, que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então nós vamos abordar 4 tópicos deste capítulo, que é a salvação dos ricos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria e desprendimento dos bens terrenos. Então, para a gente poder iniciar, né? Então o que Jesus nos disse no ensinamento dele, né? Então ninguém pode servir a 2 senhores. Quais seriam esses 2 senhores, né? Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quando ele fala aqui Mamon, seria as coisas da materialidade. Então, por quê? Ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará, né, a outro. Então, é importante. E vamos entender, né, o que Jesus nos falou, trazido através de Lucas, para a gente poder entender. E aí saber, né, se eu estou servindo a Deus, se eu estou servindo a Mamon, ou em que momento, né, eu preciso tomar essa decisão, ou entender também o que é servir, né? Então, ele faz a pergunta, né? Então um jovem rico, né, se apresenta para ele e ele faz a pergunta, né? Então esse jovem, ele cumpria todos os mandamentos, e aí ele pergunta a Jesus: que devo fazer para adquirir a vida eterna? Isso está em Mateus, também em Lucas e em Marcos. Então ele faz essa pergunta. E olha que interessante, era um jovem que cumpria os mandamentos. E a resposta de Jesus, né? Disse-lhe Jesus: vai, vende tudo o que tens
dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha que interessante a resposta de Jesus. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então vamos entender aqui. E aí vem a decisão do jovem, né? Então o moço acabou indo embora tristonho, porque ele possuía grandes haveres, né? Grandes bens terrenos, e ele não voltou mais até Jesus. Aonde que está, né, a lição, né, que Jesus quis nos trazer nesse momento junto ao jovem? Então, quando ele pede isso para o jovem, vender tudo, né, se desprender dos bens terrenos, Jesus não fez essa pergunta à toa, né? E também Jesus sabia que esse jovem, naquele momento, ele não estava preparado para uma renúncia total dos bens terrenos para poder seguir Jesus naquele momento. Agora é importante a gente poder entender as palavras, né, de Jesus, porque Jesus, ele precisava falar com aquelas palavras para ter um impacto naquele momento, porque ele não estava só falando para o jovem, né, ele estava os apóstolos juntos e tinha outras pessoas ao seu redor. Então tudo que Jesus falava sempre tinha um ensinamento mais profundo. E naquele momento ele não estava falando para o jovem, o homem ali, ele estava falando para o Espírito, né? Se você quer a vida eterna, se você quer a verdadeira felicidade, que é a pureza, chegar até mim, então desprende totalmente dos bens terrenos. Mas nem todos, né, nós não estamos preparados para fazer isso de uma vez. Isso conforme a gente vai construindo ao longo do tempo. Vai chegar um determinado momento que nós vamos conseguir fazer isso. Mas isso tem que ser uma construção ao longo do tempo. E Jesus percebeu naquele espírito, naquele jovem, que ele ainda não tinha as construções estruturadas. E naquele momento, Jesus meio que quis direcioná-lo, orientá-lo naquele momento, né? O que ele precisava fazer para se estruturar, para verdadeiramente ganhar a vida eterna, né? Nesse caso, seria a verdadeira felicidade. Então, Jesus também, dentro dessa lição, ele fala, né, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Não é o espírito, a pessoa que tem a riqueza, o dinheiro, não vai entrar, né, vamos dizer assim, no reino dos céus, né, não vai se aproximar de Deus ou se alinhar 100% com as leis divinas. Na verdade, ele quis dizer que as tentações dos bens materiais são difíceis para o espírito. Então por isso que ele fala, é mais fácil, né, que um camelo passe pelo buraco, mais fácil. Ele não está dizendo que o rico não vai passar, não vai conquistar, mas as tentações da materialidade é bem difícil, né? Então as palavras de Jesus, né, não devem ser interpretadas segundo a letra, mas segundo o Espírito. Jesus estava falando para o Espírito naquele momento. Então ele viu aquele jovem, ele sabia, né, ele tinha, pelas construções, pela vibração, né, por tudo que aquele jovem se apresentava naquele momento, ele sabia se aquele espírito estava pronto ou não. Então ele estava falando para o Espírito. Isso é importante. E aí o desafio, né, para o jovem rico, qual foi, né? O desafio para ele era desapegar-se aos bens terrenos. Esse era o desafio para ele, que Jesus colocou esse desafio para ele, né? Então dali para frente, quando ele teve o contato com esse espírito, Jesus deu o direcionamento para ele, que era necessário, né?
que era praticar a verdadeira caridade. Então, pensar no outro, renunciar-se a si e pensar no outro, servir o outro. Não importa onde você esteja, não importa a sua condição financeira, se você é rico, se você não tem condições financeiras, mas servir daquilo que você já tem construído, daquilo que você pode fazer. E aí, então, as virtudes desse jovem, né, eles não chegavam, né, até uma renúncia e abnegação. Então, por isso que ele não voltou. Se ele já tivesse essas virtudes já estruturadas, bem estruturadas em si, com certeza, naquele momento ele tinha voltado. Ele tinha seguido o que o Cristo, naquele momento, o direcionou. Mas, dali para frente, era com ele. Então, ele ia ter que tomar uma decisão do que ele ia fazer. Então, ele ainda não estava preparado para abrir mão das suas coisas, né? Não só das coisas da materialidade, bens materiais, mas também das suas dificuldades. Ele também não estava preparado para abrir mão, porque as nossas dificuldades também nos dá prazer, né? Então, ele não estava preparado para isso ainda, mas teve um sinal, né? Então ele já estava no caminho, porque ele fazia o esforço de cumprir os mandamentos. Então, aí Jesus aplicou-lhe um princípio, né, que dentro da doutrina espírita é muito forte para nós. Por isso que Kardec frisou muito isso. E fora da caridade não há salvação. E essa caridade, ela pode ser feita de várias formas: caridade material, caridade moral, caridade espiritual e assim por diante. Então é isto que é essa lição que Jesus quis direcionar para esse jovem. Olha, vai, quando ele fala vai, vende tudo e dá aos pobres, faz a caridade, né? Sai de si, se renuncia e serve o teu irmão. Faz a caridade e ajuda aquele que precisa. E aí depois você vai estar preparado. Você fazendo isso, você vai se estruturando, porque são energias que você vai absorvendo, vai se trabalhando, porque quando a gente faz, isso é uma coisa importante, até dar um parênteses aqui. Importante para nós é todo o ato de caridade, né? Você vai entregar uma cesta básica, ou se você vai entregar um prato de comida, a caridade que for, até às vezes até uma em dinheiro, né? Seja qual for, não é só o ato disso. Nós precisamos refletir sobre qual sentimento está mexendo conosco naquele momento. Então, quando você faz o ato de caridade, não é só o ato ali que você está socorrendo o seu irmão, mas é uma grande oportunidade de reflexão para você sentir que vibrações, que sentimentos mexem na sua intimidade. Porque muitas vezes a gente pode ir fazer uma caridade, entregar uma cesta básica, e vai em determinada família, numa casa, e chega lá, aí a casa às vezes pode estar suja, as crianças, né, também, aquela coisa toda, e você observar com um olhar crítico, julgar, criticar, né? Então assim, a caridade que você foi fazer, ela já começa a perder, né, vamos dizer assim, uma boa parte desse efeito do bem. Mas é importante todo o ato de caridade, o que movimenta na sua intimidade, você observar isso e refletir sobre isso. Porque também muitos de nós fazemos a caridade para mostrar para o outro, né? Então, vou lá, faço a caridade, olha como eu sou bonzinho, estou cumprindo a minha obrigação, estou indo lá fazer a caridade. Vai ter mérito? Vai, claro que vai ter mérito, mas a intensidade é muito menor, vamos dizer assim. Seria muito mais meritório
se você realmente fosse fazer a caridade sem uma segunda intenção de levar vantagem naquilo, nenhum tipo de vantagem. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que fazem grandes movimentos na caridade que a gente nem fica sabendo. Nem fica sabendo. Por quê? Porque não é importante para ela isso. O importante é o ato e o que ela aprende com aquilo. É o que alimenta aquele espírito no ato da caridade. Então é importante a gente entender o que é fazer a verdadeira caridade. Então, o que é o desprendimento, né, desses bens terrenos, né, que o Evangelho nos traz? Que seria esse desprendimento? Desapego principalmente à nossa personalidade. Porque aqui nós não estamos falando só de bens materiais, nós estamos falando também da materialidade envolvendo as nossas dificuldades. Tudo que está atrelado, preso à matéria. Então, primeiro passo, né, do desprendimento, desapego à nossa personalidade. Então, se eu sou um espírito prepotente, arrogante, vaidoso, eu preciso me desprender dessas sensações doentes. Este é o trabalho do desprendimento dos bens terrenos. Porque assim, eu posso ir lá, desprender da minha fortuna material e continuar sendo prepotente, arrogante, vaidoso. Muitas vezes eu posso desprender até por vaidade, né? Para mostrar para os outros, olha como eu sou bonzinho. Doei metade da minha fortuna, ou mais a metade, um terço, que for. Então assim, a gente precisa entender o que Jesus, né, quis nos dizer. É mais profundo, não é só as coisas da matéria. Ele estava falando para o espírito ali. E aí, né, que são o desapego da materialidade, são as nossas sensações doentes, né, que eu já até trouxe aqui. Então, o apego aos bens, e aí no Evangelho, no item 14, nos traz o seguinte: o apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves para adiantamento moral e espiritual. O apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves, é o que mais nos prende, né, no nosso adiantamento moral, é o que mais nos atrapalha no nosso adiantamento moral e espiritual. Por isso que não é só o desprendimento das coisas materiais, são das nossas sensações doentes, que estão atreladas à nossa personalidade. Então eu preciso renunciar isso em mim, para que eu possa construir as virtudes de renúncia e abnegação, para que eu possa verdadeiramente seguir Jesus e automaticamente servir a Deus, porque Jesus é 100% alinhado com as leis de Deus. Então ele é 100%, é o nosso modelo, né, de perfeição. E aí também tem uma outra passagem que é importante nesse capítulo, né, que aí a gente vai falar um pouquinho desse momento de decisão, porque isso é uma decisão que a gente tem que tomar, né? Se você quer seguir a Deus, servir a Deus, ou a Mamon. Então Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher. Então, só que você precisa tomar essa decisão. Vai chegar um determinado momento que você vai tomar essa decisão, né? E tem uma passagem, né, desse capítulo, que é Jesus na casa de Zaqueu. Então Zaqueu era um espírito que naquele momento ele estava preparado para tomar uma decisão do início do desprendimento dos bens terrenos. Zaqueu, depois Ivone Pereira nos revelou que é uma médium muito gabaritada, vamos dizer assim, né? Chico também nos trouxe que Dr. Bezerra de Menezes é o mesmo espírito, né, Zaqueu. Então Zaqueu é Dr. Bezerra de Menezes. Então veja bem,
Zaqueu tomou a decisão lá atrás de desprender-se da materialidade. Ele começou o processo ali. E ali não é só a riqueza, porque Zaqueu já estava se desprendendo da riqueza material naquele momento que ele toma a decisão, quando ele encontra o Cristo. Ele já estava nesse processo de desprendimento das coisas materiais, mas ali ele começa o desprendimento das sensações doentes dele. Então ele não queria mais levar vantagens sobre os outros, né? Para vantagens sobre os outros, para angariar bens materiais. Então é extremamente importante nós entendermos essa posição de Zaqueu, essa tomada de decisão, né? Então, por isso que Jesus, quando Jesus chama ele para descer da árvore, né? E tudo tem um significado, né? E Zaqueu era um espírito que tinha a culpa na sua intimidade, então ele não tinha coragem de encarar o Cristo nos olhos. Por isso que ele sobe na árvore, né, para ver o Cristo de longe. Mas Cristo, com sua grandeza, com a percepção vibratória, já tinha ciência da necessidade daquele espírito, e que percebeu que ele estava preparado para uma tomada de decisão. Por isso que o Cristo, no meio da multidão, sentiu Zaqueu e conseguiu, e fez a conexão com ele. E aí Jesus chama Zaqueu, né? Porque naquele momento o Cristo percebe na intimidade do Zaqueu a começar a se fazer luz. E aí Jesus, naquele momento, dá um impulso de ajuda àquele espírito. E aí se convida, que era muito comum naquela época, se convida a ir jantar, né, na casa de Zaqueu. Então, naquele momento, para os apóstolos e para quem seguia Jesus naquele momento, nossa, né, um publicano, um cobrador de impostos, né, vamos dizer assim, que abusava, né, das pessoas, aquela coisa toda, né, em relação ao dinheiro. Como pode, né, Jesus, né? Mas o Jesus, ele veio para quem estava doente, não para os sãos, né? E doente do espírito. Então é isso que a gente precisa entender o porquê. E aí Jesus, né, quando ele tem a conversa com Zaqueu, e Zaqueu se confessa naquele momento para Jesus, se abre a intimidade dele, né? Que aquilo já estava pesando para ele, que era as atitudes, essas sensações doentes, né, da vaidade, do dinheiro, aquela coisa de ter, né? E aí ele abre o coração dele para Jesus, e Jesus tem toda a percepção, enxerga a luz e incentiva o Zaqueu. E aí naquele momento Jesus fala para ele: hoje entrou a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Então nesse momento Jesus dá o start do caminho de volta desse espírito até Deus. Então Zaqueu se arrepende, se confessa naquele momento, se arrepende naquele momento, e dali para frente ele vai ao trabalho de retorno, de se realinhar com as leis divinas, se realinhar com Deus, né? E aí ele começa, quando ele doa parte da fortuna dele. Zaqueu ele já empregava muita gente, começou a empregar muito mais gente. Ele começou a se preocupar com os empregados, com a família dos empregados. Então ele começou todo um trabalho de retorno. Ele simplesmente não doou todos os bens dele, mas ele começou a usar bem a fortuna que ele tinha na mão, que na verdade era um empréstimo de Deus naquele momento, e era uma prova para aquele espírito. Então é importante, um momento de decisão, a gente compreender, né? E aí trazer para nós, né?
todo esse ensinamento, porque eu preciso tomar essa decisão, né? E aí, né, o preço da salvação, né, quando Jesus nos fala, né, dessa passagem que fala para Zaqueu da salvação, preço, né, que é o preço dessa salvação? Então não é se despojar-se do que se possui totalmente, não é isso. Simplesmente é praticar as leis divinas, observando a verdadeira caridade. Então, se você tem posses, né, é porque está dentro do seu planejamento reencarnatório você ter isso. Mas você pode usufruir desde que não haja abuso e que seja bem empregada, né, essa fortuna, essa riqueza. Então a gente tem muitos exemplos, tanto ruins, mas também temos muitos exemplos bons de pessoas, né, de irmãos que souberam ou sabem, né, nesse momento fazer isso com a riqueza, porque a riqueza não é simples. Então a riqueza não é fatalidade e instrumento de perdição, ela não é. É nós que, ao termos ela em mãos, é que pelas nossas sensações doentes é que nós acabamos nos perdendo. Que muitos de nós, com certeza, já vivenciamos esses momentos, já passamos por esse tipo de prova, e muitos de nós caíram. Então, não é uma facilidade no caminho, muito pelo contrário, não é uma facilidade, porque ter dinheiro não é fácil. Aparentemente pode ser, né, tem as facilidades, né, e tudo, ok, mas não é uma prova fácil, não é. Ela é difícil, como também é difícil a prova da pobreza, da miséria. A riqueza, ela é um elemento de progresso. Então, nós precisamos da riqueza, né, material. Então algumas pessoas têm a missão, né, têm a prova de empregar bem a riqueza para ajudar no progresso. E muitos de nós, que a gente já viu muitos fatos acontecerem, e às vezes tem o desvio, né, vem com aquela, dentro do seu planejamento, aquela missão de alavancar, de ajudar o progresso, se desvia, e aí tem mudança de rota. Muitas vezes a riqueza sai da mão, né, dessa pessoa e vai para outra, né, para poder alavancar o progresso. Isso faz parte, porque nós estamos no mundo material também. Então outra coisa importante também é que a riqueza é uma prova muito arriscada, mas muito arriscada. Não é fácil, não é fácil. É muito fácil a gente se perder, muito fácil com a riqueza. Então, só que ela também pode ser um meio de salvação, desde que ela seja bem empregada, alinhado com as leis divinas, sem levar vantagem sobre os outros, adquirido corretamente, através do trabalho, ajudando o próximo, muitas vezes ajudando a colocar o alimento na mesa de muitas famílias. Tem uma passagem, uma entrevista uma vez que eu vi do Dr. Antônio Hermínio, que já desencarnou, esse empresário, um grande grupo, que ele entendia muito bem, né? O repórter perguntou para ele: mas o senhor tem toda essa riqueza e não usufrui, né? Não viaja, né? Não tem os bens materiais aí que a maioria dos ricos tem,
meio que você não aproveita essa riqueza. E ele fala o seguinte, a resposta que ele deu: eu compreendo muito bem a missão que eu tenho aqui na Terra. A minha missão é investir nas minhas empresas para que ela gere emprego e sustente muitas famílias, e que eu ajude no progresso da humanidade. Então esse era um espírito extremamente esclarecido e que compreendia a verdadeira missão dele. Tanto é que ele desencarnou, né, hoje já não é tão assim como, né, na época dele, e como tantos outros, né, que se a gente for buscar muitos anônimos, né, que tem a compreensão disso, né? Então a gente vê Bill Gates também, pode citar outros aí, né, que doam a fortuna, né, para pesquisa, para se desenvolver, né, as tecnologias, também pesquisa até para outros campos, né, para a medicina, para a saúde e assim por diante, e também para os outros bens, né, vamos dizer assim, né. E aí tem os perigos da riqueza, né, e por isso que é uma prova muito difícil, né, que é a questão, né, do orgulho e do egoísmo, porque fica muito fácil cair nessas dificuldades, muito fácil. Então a gente começa, quando tem muitos de nós, quando começa a ter a riqueza na mão, começa a se achar mais do que é, consegue, né, começa a se ver mais do que é. E na verdade é simplesmente só uma experiência que você precisa passar. E é um empréstimo de Deus. Porque a hora que a gente desencarnar, fica tudo aqui. E se a riqueza não tiver que ir para os seus filhos, se eles não tiverem que passar por essa experiência, não vai para os seus filhos, né, para os seus parentes, para a sua família. Às vezes se perde. E a gente vê grandes exemplos aí. Então, a gente precisa ter ciência de que é uma experiência para nós como espírito. Para quê? Para que a gente se alinhe com as leis divinas, para que a gente estruture as virtudes em nós, para que a gente consiga avançar, evoluir, para conquistarmos a verdadeira felicidade, que é a felicidade do espírito, né? Então, uma outra coisa que também é a vida sensual, né? Então a riqueza, ela proporciona muito isso, né? A vaidade da beleza do corpo físico, não que a gente não vai se cuidar, não é isso, mas ao exagero, muitas vezes, das aparências, e aí se dedica só nisso. E muitas vezes a perdição também na questão da sexualidade. E a sexualidade é um dos pontos que mais nos prende na Terra. Um espírito que vivencia só na sexualidade, só isso, vamos dizer assim, ele fica tão preso na matéria, que o desencarne dele é extremamente difícil. É extremamente difícil. E, assim, no momento que a gente vivencia, muitos de nós trazemos essa dificuldade. A gente pode, muitas vezes, nem estar vivenciando mais, mas a gente traz isso em pensamentos, em vontades. Então isso precisa ser trabalhado em nós, precisa ser trabalhado no nosso pensamento. Não assim, com equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio das coisas. Então a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia o pensamento do céu. Então assim, a riqueza pode causar isso, né? Esse seria, vamos dizer assim, que ele está dizendo aqui, o laço mais forte, mas ele pode ser rompido, desde que você saiba usufruir e dar o devido direcionamento. Porque a riqueza é boa. Vamos dizer, a riqueza é ruim? Não, porque ela proporciona muito o bem, né? Proporciona o bem, o desenvolvimento, o progresso,
né, as facilidades para a vida, então as tecnologias que a gente vê hoje, né? Então nós estamos nesse momento vivenciando essa pandemia, muitos de nós em isolamento, e está aí a tecnologia, nem é o caso aqui, né? Então não podemos dar palestra lá pessoalmente lá no centro, mas estamos usando a tecnologia, e para ter essa tecnologia precisa ter um investimento, precisa ter o dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, mas isso é um investimento no bem. Então, a utilização providencial da riqueza é para melhorar materialmente o planeta. Então, a riqueza, aí a gente vê o planeta, né? Qual que é a nossa dificuldade? A gente conseguir distribuir melhor isso. Eu acho que eu reflito muito, eu penso muito sobre isso, né? Sobre a questão do mundo. E para mim ainda é inadmissível nós termos lugares no mundo em extrema miséria, porque nós temos riqueza para ser distribuída. Não é distribuir igual, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é inadmissível a gente ter países ainda, lugares de extrema miséria. É inadmissível. E outros países, né, extremamente ricos. Então esse desequilíbrio acaba também desequilibrando até as relações entre as nações. Então não é o momento, né, que nós temos, não é mais admissível isso. Por isso que está tendo progresso na Terra. Então quem que vai ficar? Quem que vai retornar na nova condição de regeneração? Aquele espírito que tem um pensamento mais solidário, mais fraterno. Aquele que verdadeiramente pensa no outro, que renuncia a si pelo outro, que está nesse caminho, que está nesse esforço, né? Então é saneá-lo e dispô-lo para abrigar a população máxima, então distribuir melhor isso, alimentar a população que cresce. Então a riqueza bem empregada vai proporcionar isso, a gente sabe. Desenvolver as ciências, então quanto de investimento de dinheiro, né, está sendo investido para a descoberta da vacina desse vírus, né? Então está sendo empregada. Aí, claro, aqueles que estão trabalhando com segundas intenções e podem descobrir a vacina, ok, mas poderia, se não tivesse segundas intenções, por exemplo, de enriquecer com isso, mas de verdadeiramente querer, né, trazer a vacina para a cura, para a prevenção, né, desse vírus, pensando no próximo verdadeiramente, não em angariar riqueza, né, vai ter mérito? Vai, mas vai ser um mérito proporcional. Aquele que realmente está se dedicando, que está pensando no bem da humanidade, no bem do outro, esse vai ter um mérito muito maior, sem sombra de dúvida. Então é assim que funciona. E uma descoberta, que interessante, tem trazer também, abrir um parênteses aqui, no livro Céu e Inferno, que tem os casos da espiritualidade, não sei se é no céu, agora não me lembro se é no Céu e Inferno ou na Revista Espírita, que as grandes invenções, né, nesse caso, por exemplo, essa vacina, não é a descoberta de um único espírito, de uma única pessoa. Normalmente vai ser colocado aquele, né, como um mérito entre os homens, aquele que se esforçou mais para descobrir. Mas na espiritualidade, no momento do sono, né, e também se reúne com outros espíritos que trabalham na espiritualidade também para isso, é uma tomada de decisão em conjunto, um ajuda o outro ali na descoberta. E é interessante isso que Kardec nos trouxe, né? Então a invenção, por exemplo, da vacina, tem a participação de vários espíritos, encarnados e também desencarnados.
que se reúne no plano espiritual, no âmbito do sono, para se discutir, para se chegar até a descoberta da vacina. Olha que interessante. E aí poderia ser revelado, né, na espiritualidade, aí já resolvia tudo. E aí, mas qual o mérito disso seria? Né? Aí seria muito fácil. Né? Então Deus proporciona essas experiências para que a gente tenha mérito, para que a gente fortaleça, né, estrutura a nossa vontade na busca, na perseverança. Então, estruturando, né, qualidades, potências, né, e virtudes em nós, para que a gente alce, consiga chegar num patamar como Jesus. Então Jesus teve muito mérito para chegar aonde ele está, governar o nosso planeta, participar diretamente na construção do nosso planeta. Então Jesus já era um espírito puro há mais de 6 bilhões de anos atrás. Olha a magnitude desse espírito. Jesus é o espírito da linha crística, é acima da pureza, vamos dizer assim. Então, nós podemos ser um Cristo um dia? Podemos. Essa é a nossa meta. Jesus não falou que há muitas moradas na casa de meu Pai? Um dia você vai governar o planeta, porque é infinito. Nós vamos governar o planeta. Vamos ter nosso planetinha lá. Vamos ajudar também a construir aquele planeta, sem sombra de dúvida. Só que o processo é longo, a gente precisa começar. Então é facilitar as relações entre os povos e tornar rápida as comunicações. E aí a gente começa a ver, né, as dificuldades da riqueza, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que muitos não querem dividir isso entre os povos. Querem exclusivamente para si só. Então a gente precisa refletir sobre isso. E nós, no meio que nós estamos, naquele, né, onde nós vivenciamos, o ambiente que a gente vivencia, o que a gente vai querer? Né? Então, promover a segurança, a paz do mundo, então, para melhorar o planeta. Então, são necessários recursos. É uma missão do homem. Então a riqueza também é uma missão. É uma prova extremamente difícil. É mais fácil cair numa prova da riqueza do que da miséria. As duas são difíceis, mas a da riqueza é muito mais fácil você cair nessa experiência. Né? Então, e aí eu tenho que tomar a decisão. Esse momento nós precisamos tomar uma decisão. A quem eu quero servir? Servir a Deus ou a Mamon? Servir a Deus ou a materialidade? Eu posso viver na matéria, mas servindo a Deus. Eu preciso tomar essa decisão. Porque o tempo está passando. E os tempos são chegados. Os espíritos vêm nos alertando, os espíritos superiores. O tempo todo. Os sinais estão aí. Essa pandemia é um sinal que nós estamos adentrando na era de regeneração. E quem não estiver alinhado com isso, não volta mais para cá. Vai para outro lugar, que vai ser compatível com a sua vibração, com a sua escolha. Está tudo certo? Está tudo certo, porque é lei natural. Isso é natural, não é uma imposição. Vai ter, quando você desencarnar, vai ter uma pessoa, um Deus do lado de lá dizendo, ó, você vai para a esquerda ou para a direita? Você vai voltar para a Terra ou você vai para outro planeta? Não. Isso é natural, é da lei, isso acontece naturalmente. Por isso que é justa.
Por isso que a lei divina é justa. Não tem falha. É perfeita. Porque acontece de uma forma natural. Então, se você tomar a decisão, e aí você colhe, né, os resultados dessa sua decisão. Deseja continuar preso aos bens terrenos? Usando a riqueza, se eu tenho a riqueza, usando a riqueza só para satisfazer meu ego, minha vaidade, meu orgulho, só para mim? Eu quero continuar prepotente, arrogante, vaidoso, invejoso, ciumento, colérico? Ou eu quero construir algo novo em mim? Me sinto apegado às coisas da materialidade, ou eu já estou no movimento de desapego? Porque assim, pegar lá Zaqueu tomou a decisão. Quando ele tomou a decisão, ele começou o processo. Ele já vinha dando sinais. Aí veio a decisão, tomou a decisão, e aí ele começou a se modificar. Vamos falar aí até chegar a Dr. Bezerra de Menezes, que estava apto a adentrar no mundo feliz quando ele desencarna. Acho que 5 encarnações até chegar até Dr. Bezerra. Então é um processo que não é do dia para a noite. Então eu preciso começar. Ah, mas nossa, eu vou despertar agora. E aí, como é que eu faço? Nós somos espíritos. Nós continuamos. E o trabalho continua também na espiritualidade. Porque o objetivo é você voltar melhor para lá do que de como você veio. Esse é o grande objetivo. E aí, por que Jesus nos disse? E aí, para a gente poder já ir encerrando, Jesus nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Por que Jesus falou dessa forma para nós? Porque Jesus é um modelo das leis divinas, do cumprimento de todas as leis divinas. E nós só vamos sentir Deus em nós, chegar até Deus. E chegar até Deus não é chegar no lugar que nós vamos chegar, Deus está lá. Deus está em todo lugar, Deus está dentro de você. Só que nós não sentimos Ele. Você não sente Deus. Por que você não sente Deus? Porque você não está 100% alinhado com as leis divinas. Quando você começa a se alinhar com ela, e aí a gente tem alguns momentos quando a gente faz a verdadeira caridade, que a gente sente, né, aquela paz, aquela leveza, sente aquela alegria diferente dentro de nós. Aí você começa a sentir Deus em você. Isso é sentir Deus. E aí você começa a estruturar o reino de Deus em você. 100% o tempo todo. Então, para a gente refletir, como é que está isso? Como é que eu estou? Reflita você. Não importa se você achar e de repente, nossa, eu estou ferrado, entre aspas, né? Que nada. Olha de uma forma diferente. Que bom que você está despertando. Que bom que você está buscando te conhecer. Se conhecer. Que bom que você está buscando a se modificar. Porque esse tempo está na tua mão. Você acelera isso. Ou não. A lei de progresso vai te empurrar para frente. Mas pode ser devagar.
Pode ser lento, quase parando. Ou você pode acelerar isso. Ok? Então vamos para o nosso passe. Eu vou voltar com a música aqui. Então, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o nosso querido Mestre Jesus, confiando na espiritualidade amiga, dos mentores espirituais que nesse momento estão conosco, trazendo as energias do alto, que possamos receber essas energias, estruturar o equilíbrio, fortalecer a nossa vontade, no trabalho no bem, no trabalho de transformação. Estruturar também a nossa coragem de olharmos para nós mesmos, sabendo o nosso verdadeiro tamanho, nem mais e nem menos, identificando a dificuldade que nos prende na materialidade, mas também olhando para as nossas qualidades que já possuímos e aonde ela pode nos ajudar nesse momento, que eu possa estar fortalecido a passar pelas experiências, pelas provas necessárias, que possamos ter o discernimento e compreendermos a importância do alinhamento com as leis divinas, para que possamos sentir Deus em nós, para que possamos sentir a verdadeira felicidade em nossa intimidade. Obrigado, queridos amigos, por nos amparar, por nos ajudar neste momento de reflexão, que nesse momento também podemos oferecer as nossas melhores energias a esses amigos espirituais, trabalhadores do Cristo, que possam levá-las aonde houver maior necessidade, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, em especial aos nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual nesse momento, que possam ter equilíbrio, resignação e aceitação. Também aos familiares e entes queridos que aqui ficaram, que possam compreender os desígnios de Deus, confiar no Pai, que está tudo certo, que tudo faz parte de aprendizado, que a dor pode nos fortalecer desde que compreendemos o verdadeiro valor dela para o despertamento do nosso espírito, as coisas do bem, as coisas do alto, as coisas do Espírito. Que os nossos irmãos que também estão na linha de frente, no trabalho, no risco dessa pandemia, que possam receber essas energias, trazendo equilíbrio, fortalecimento físico, espiritual e mental,
também todos os nossos irmãos vitimados em quaisquer doenças, vitimados em qualquer ações, acidentes pelo mundo, que todos possam receber essas energias. Obrigado, querido Mestre Jesus, pela oportunidade do trabalho em nossa intimidade. Obrigada, querido Pai, pela preciosa oportunidade de nesse momento estarmos encarnados, que possamos aprender com essa experiência e sairmos mais fortes e mais fortalecidos como espíritos. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus e Deus possa iluminar a todos nós, nos amparando, nos ajudando, nos fortalecendo.